Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Minhas Verdades. Hoje eu vou falar sobre comunicação, vou falar sobre um tema bem interessante, para variar, né? Que é, será que qualquer jornalista pode utilizar o sigilo da fonte? Será que qualquer um pode? Então vamos ver. Mas antes de responder, a gente tem que fazer o seguinte esclarecimento. O que vem a ser sigilo da fonte? O sigilo da fonte é um instituto de proteção e também para ajudar o repórter da área de jornalismo policial, investigativo e criminal, tá? Então, para ele poder chegar lá no local do crime, esse repórter, e poder apurar todos os dados e poder conseguir fazer a sua matéria jornalística, narrar o que ocorreu, certo? Mas muitas vezes ele se depara com um certo obstáculo, ou seja, a vítima morreu, ou está hospitalizada, ou então o criminoso que podia ajudar fugiu, também morreu, né? E tudo mais, ou então permaneceu calado e tudo mais. Então aí o jornalista, né? Ele fica realmente impossibilitado de fazer a matéria, porque não tem muitas informações a respeito do negócio, que geralmente ele chega depois que ocorreu o crime, entendeu? Então ele só chega depois no local de ocorrido o crime. Então, diante disso, ele vai procurar outras pessoas que testemunharam o crime, ok? Então, aí ele vai perguntar para essa pessoa, fulano de tal, você viu o crime, como é que ocorreu isso, aquilo, como é que foi feito, como é que matou, então como é que estuprou e como é que assaltou e tudo mais, né? Depende do crime. Aí, às vezes, essa pessoa que foi testemunha ocular, às vezes se nega a falar. Por quê? Porque ela, de repente, mora na mesma rua, no mesmo bairro do criminoso, frequenta o mesmo comércio, a mesma padaria e tal, então ela tem receio de sofrer alguma represália por parte do criminoso, ou até mesmo ser ameaçado de morte. Então ele vai ficar calado, evidentemente, porque não tem nada a ver com crime, então para que ele vai se expor, né? Então, obviamente que ele vai querer ficar quieto. Então, para ele falar, ele quer garantias por parte do repórter. Então, por isso que foi criada esse instituto de proteção, que se chama sigilo da fonte. Ou seja, o repórter ele pode falar à vontade sobre o crime, mantendo em sigilo quem informou a ele. Então ele vai fazer toda a matéria e vai falar, ó, morador X, mas não vai dar o nome do cara, falou isso, tal, que o cara cometeu, foi o fulano de tal que matou, ciclano, tal, isso, aquilo, entendeu? Então é basicamente para isso, para proteger, então, as pessoas que vierem a denunciar, entre aspas, quem cometeu o crime e como que ocorreu o crime, ok? Então é para isso. Então, Daniel, então qualquer jornalista pode utilizar o sigilo da fonte? Não, apenas o repórter que faz jornalismo policial ou investigativo criminal. Só nesse caso. Por que, Daniel? Mas por quê? Gente, porque nosso direito, nosso ordenamento jurídico diz o quê? Lá no inciso 4 do artigo 5º da nossa Carta Magna, diz o quê? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você pode falar o que quiser, entendeu? É livre a manifestação do pensamento. Porém, é vedado o anonimato. Então você pode falar tudo, mas você tem que dizer quem é você. Entendeu? Você não pode ficar no anonimato. É proibido isso, tá? Então, quer dizer, ninguém pode ficar falando e se mantendo no anonimato. Só no caso do sigilo da fonte, na área do jornalismo, policial, investigativo, criminal, só nesses casos. Por quê? Essas pessoas, elas podem ser retalhadas, sofrerem crime.
para poder possibilitar que o profissional da área do jornalismo possa fazer a sua matéria, entendeu? De forma correta, verdadeira, útil à sociedade, ele precisa garantir que o nome dessa pessoa que testemunhou o crime seja mantido em sigilo para manter a vida dela, a integridade física dela incólume. É só para isso. Senão, ninguém ia falar nada, não vai ter matéria nenhuma. Na maioria das vezes, evidentemente. Entendeu? Então é para isso. Em coisas graves. Não para qualquer coisa. Então, tá. E na Constituição, só para reforçar isso, no inciso 14 do mesmo artigo 5º da Carta Magna diz o quê? É assegurado a todos os acessos à informação, descarta isso aqui, e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, quando é necessário exercício profissional? É quando essa fonte de informação, esse informante, entre aspas, quiser falar, mas ela vai ficar com receio de falar porque ele pode sofrer alguma retaliação por parte do criminoso que ele venha a acusar. Então é necessário o exercício do jornalismo, nesse caso. Porque senão o jornalista não vai poder dar a notícia. Se ela expor o nome dessa pessoa, ele não vai conseguir. Tá? De forma legítima. Entendeu? Então é nesses casos e apenas nesses casos. Fora esses casos não tem como falar em sigilo da fonte. É criminoso, é ilegal, é inconstitucional. Melhor dizendo, tá ok? Então é nesse ponto que a gente tem que falar. Bom, mas por que fala que os jornalistas de repente pode falar? É porque no artigo 5º do Código de Ética dos jornalistas brasileiros diz o quê? É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. Gente, isso aí se contrapõe o inciso 14 do artigo 5º da Carta Magna. Porque nesse artigo aqui, ele acabou parecendo que escreveu a mesma coisa, mas não, ele não fez a restrição. Ele disse o seguinte, é direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. Ele não disse de quem, é direito dele, ele que vai falar, o jornalista que vai dizer quem que eu vou falar que vai ficar em sigilo ou não. Eu vou manter todo mundo em sigilo. Acabou. Nossa, isso é um absurdo. É um absurdo completo. É uma pessoa mais poderosa que todas. Porque ele pode falar qualquer coisa e falar, olha, aquela pessoa falou, mas vamos manter o sigilo do nome dela. Porque eu acho que ela tem que ser mantida em sigilo. Ou porque ela me pediu. Mas quem vai garantir que ela pediu? E quem vai garantir que ela falou aquilo? Se você a manteve em sigilo. Olha só a gravidade da coisa, tá? Então, esse artigo 5º, ele é inconstitucional. Porque ele vai de encontro à nossa Carta Magna. Tá? Porque ele dá um amplo poder em que a nossa Constituição, no seu inciso 14 do artigo 5º, fala o seguinte, na sua parte final, é assegurado, né? É assegurado a todos a informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, não é em qualquer caso. Não depende do jornalista. Não depende da vontade do jornalista. Ah, não, eu vou dar. Esse aqui eu vou dar um sigilo da fonte. Eu não vou falar o nome dele, não. Eu vou falar tudo aqui, mas não vou falar o nome dele. Não pode ser assim. Ok? Então, isso é importante frisar. É quando necessário ao exercício profissional. Como é que vai saber quando é necessário? É quando os casos forem de crimes. Mas por que crime, Daniel? É porque é o caso que a pessoa vai se negar e vai ter legitimidade de falar assim, ó, não vou falar porque a minha vida, a minha integridade física ou da minha família vai estar, né, sob ameaça. Do contrário, não. Se ele falar assim, olha, eu vou falar que eu vou mudar de partido, que a inflação aumentou ou diminuiu, que aquele fulano de tal lá
eu não vou votar nele, isso, aquilo, entendeu? Que geralmente está no âmbito da política, da economia, né? Essas questões. Pô, você não tem nenhum mal falar isso. Você não vai sofrer nenhuma represália séria, né? No máximo, uma represália de o cara tirar você do partido, fazer, não, você não faz parte, você não pode fazer porque você não está de acordo com as diretrizes do partido, entendeu? Você pensa de outra forma, pode sofrer uma certa represália, mas não uma represália contra a sua integridade física, uma ameaça de morte e tudo mais, uma coisa grave realmente. Você não está denunciando o crime, e simplesmente você está se posicionando politicamente e economicamente, entendeu? Então, isso aí não tem nenhum tipo de legitimidade. Só quando a pessoa ela faz uma denúncia sobre um determinado crime, sobre crime, melhor dizendo, né? Quando não for crime, isso, aquilo, não cabe o jornalista utilizar o sigilo da fonte, tá? Não cabe, simplesmente isso. É indevido, é ilegal, porque o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros não é uma lei, então ele está contrariando no seu artigo 5º a nossa Carta Magna, entendeu? Está indo contra ela, de uma forma, né, sutil ali, né, no limite, né, mas tá, e bem claro, para quem sabe interpretar juridicamente, sabe que ela está indo bem claro. Ela não está pondo condição nenhuma. O Código de Ética está falando jornalista que vai escolher. Já a Constituição não fala isso. Entendeu? Então ele fala, é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da fonte. Quando é necessário? É quando a pessoa que vai ser resguardada fala, olha, eu não vou falar porque eu vou ter a integridade física, né, invadida. Eu vou ser ameaçado à morte, entendeu? Minha família, alguma coisa, entendeu? Então é uma coisa grave. Mas por que você vai sofrer essa agressão? Por uma um mero relato assim, que não seja importante? Não. Só quando ele relatar que uma pessoa cometeu um crime. Do contrário, não tem importância nenhuma. Não pode partir da premissa que qualquer coisa, uma outra pessoa venha cometer um crime contra ela. É uma coisa ilógica, então a gente não pode deduzir isso dessa forma, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, gente, tá? É um tema muito interessante, tá? Que a gente tem que esclarecer nas suas minúcias, tá? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.